Então, o que seria esse processo de reorganização? Será que é assim? A gente aprende uma coisa na escola, a professora falou outra e a gente automaticamente substitui todo o nosso conhecimento anterior para um conhecimento científico? Bom, primeiro nós temos que fazer uma questão, levantar uma questão muito importante. Afinal de contas, o que é o conhecimento científico? O conhecimento que eu tenho a respeito dos fenômenos naturais antes daqueles apresentados pelo professor, pela professora em sala de aula, não é um conhecimento científico? Por que não? Bom, a Driver e colaboradores traz uma definição muito interessante. Vou ler para vocês. Os objetos da ciência não são fenômenos da natureza, mas são construções desenvolvidas pela comunidade científica para interpretar a natureza. Vejam que é colocado aqui que a ciência, né, o método científico, ele tem os seus mecanismos para interpretar os fenômenos que ocorrem na natureza. Mas o que a gente interpreta, a interpretação que nós temos, até ela mesma ela é modificada ao longo do tempo, porque as nossas formas de obter esses dados da natureza, elas se modificam. Então, logo, a nossa interpretação também irá modificar. Então, se ela modifica ao longo do tempo, significa que ela é uma forma de visão muito afetada por diversos fatores sociais, fatores econômicos, fatores históricos, fatores da cognição, diversos fatores vai nos interferir e vai modificar a nossa forma de interpretar. Então, até mesmo o conhecimento científico, ele não é totalmente fechado, ele não está estático, mesmo porque se ele fosse assim, não teria o conhecimento, porque o conhecimento também ele tem uma visão construtiva da própria ciência, ele vai aprimorando ao longo dos tempos. Bom, então já temos uma definição do que é o conhecimento científico. Então, se conhecimento científico, ou seja, aquilo que eu devo ensinar para os meus alunos em sala de aula, ele tem esse aspecto dinâmico, então por que eu não posso considerar aquilo que os meus alunos sabem como conhecimento científico também? Bom, vamos discutir isso mais à frente. Mas, focando um pouco ainda no que seria esse conhecimento científico, a ciência, ela define formalmente algo que nós observamos na natureza. E nós supomos que há alguma relação entre elas, né? Então, é uma suposição. O conhecimento científico também tem outra característica, que ele é simbólico e socialmente negociado. Como assim simbólico? Simbólico no sentido que ele vai representar aquilo que a gente está observando. De novo, eu repito, o que a gente observa, a forma que a gente observa, pode sofrer grandes variações ao longo do tempo, do espaço-tempo. E por que ele seria socialmente negociado? Porque antes de você ter acesso ao conhecimento científico, você já tem aquelas suas concepções prévias sobre os fenômenos da natureza, sobre as coisas que acontecem no seu corpo e no mundo natural. Você já tem algumas definições. Por que ele é socialmente negociado? Porque ele requer um processo de pensar novamente sobre aquilo para você negociar aquele seu saber. Então, bom, o que eu sabia até então era isso, mas eu vi que isso também pode ser devido a outros fatores. Eu aprendi na escola que isso também pode afetar e acarretar nesse processo. Então, você negocia socialmente. Você tem um saber prévio, a professora ou o professor apresenta um conhecimento diferente, você negocia dentro de você, é um processo interno. Então, o conhecimento científico, para que ele ocorra, ele requer do aprendiz ser iniciado nas ideias e nas práticas da comunidade científica. Porque se você chega dando uma aula de biologia, com uma série de palavras que não são da vivência daquele estudante, se você chega explicando um conhecimento científico que foi produzido a partir de métodos específicos, que são totalmente desconhecidos dos estudantes. Isso não vai ter significado para os estudantes. Por isso que ele precisa ser iniciado, por isso que ele é simbólico. Então, o professor ele tem que apresentar isso para o aluno, o conhecimento científico, todas as suas ferramentas, se aculturando daquela forma de pensar, daquele método, daqueles símbolos, para ele poder ver algum significado naquele conhecimento, algum significado individual. Não o significado que eu imponho para o meu aluno. Lembre-se, o conhecimento não pode ser transmitido. Ele é construído e construído pelo próprio indivíduo. Bom, já temos
uma clareza sobre o que seria esse conhecimento científico que nós, professores de biologias, deveremos trabalhar com os nossos alunos na sala de aula. Temos aqui duas visões diferentes. Nesse esquema, nós temos aqui o conhecimento prévio, que são as visões próprias que os alunos apresentam sobre a natureza, sobre os fenômenos que ele observa no seu corpo e no mundo natural. Nós temos as novas ideias que nós, professores de biologia, apresentamos a esses alunos, né, que são as explicações, que são as teorias científicas sobre os fenômenos naturais. Isso, podemos enxergar que isso sobrepõe aquilo que ele já sabia anteriormente. E ocorre um processo de acomodação, equilibração, que vai produzir o próprio desenvolvimento intelectual. Nessa visão, uma perspectiva científica, ela está substituindo uma perspectiva do senso comum. Percebam que você tem um conhecimento prévio, você apresenta novas ideias, ocorre um processo de acomodação, equilibração, como se você negociasse, ok, eu acho que isso é isso agora, por causa desses aspectos que você me apresentou. Isso faz algum sentido para mim e eu tenho aí um desenvolvimento intelectual. E isso ao longo dos anos, ao longo do ensino básico e também no ensino superior, ao longo da vida da pessoa, ela vai aprendendo dessa maneira. Mas eu tenho outra forma de pensar como ocorre o desenvolvimento intelectual. Não necessariamente eu tenho que sobrepor uma ideia a outra. Okay? Eu posso trabalhar com diferentes ideias sobre um mesmo aspecto. É claro, eu preciso ter consciência de que essas ideias, elas são produzidas a partir de métodos específicos, a partir de observações diferentes. Se você não está observando a mesma coisa que outra pessoa, você certamente não vão chegar a uma mesma conclusão. Então, eu posso ter todas essas ideias diferentes e todas elas não anularem outras ideias, ok? E ainda assim eu tenho um desenvolvimento intelectual. Essas ideias são acerca dos fenômenos naturais, daquilo que a gente observa no nosso corpo, daquilo que a gente observa nas formas de vida, enfim, em tudo que tange o que a gente vai trabalhar dentro da matéria biologia, das ciências naturais. Okay? Mas é muito importante que nesse aspecto os alunos tenham consciência de que essas ideias, elas não substituem umas às outras, mas elas se contrapõem porque muitas vezes elas utilizam métodos diferentes para chegar naquela ideia, naquela proposição, ok? A aprendizagem das ciências como construção social do conhecimento. Essa aqui é uma visão que a gente vai colocar e vai discutir agora, que é como a gente aprende. Será que a gente aprende apenas considerando as questões que o professor fala, ou aquilo que eu aprendo internamente, apenas aquilo que faz sentido para mim? Bom, nós já falamos aqui que o professor de biologia ele vai atuar introduzindo os alunos no mundo simbólico. Então, deverá haver uma relação entre o tutor e o aprendiz. Nesse ponto aqui, a gente está colocando o professor de biologia não como detentor do conhecimento, mas como uma pessoa que vai fazer a tutoria daquela pessoa que a gente vai chamar aqui de aprendiz, para aprimorar cada vez mais o seu senso sobre aqueles símbolos que fazem parte do conhecimento científico, conhecendo, sabendo os seus significados, as suas teorias, os seus conceitos. E isso vai conferir o significado, que é um processo dialógico, ou seja, não é apenas eu falo, você escuta, portanto, se você escutou, você aprendeu. Não é assim. Um processo dialógico que vai envolver as duas partes, tutor e aprendiz. E assim, os alunos, os estudantes, eles poderão ser introduzidos a essa cultura científica. O professor deve, portanto, fornecer evidências experimentais. Porque se o professor não oferece essas evidências experimentais, como que você vai negociar esse saber com seu estudante? Ele vai continuar acreditando em tudo aquilo que ele já trouxe previamente antes das aulas de ciências de biologia. Então, se você não apresenta evidências para esse estudante, vai ser muito difícil vocês terem esse contraponto de ideias. E é justamente nesse momento onde há contrapontos de ideias que ocorre o processo de aprendizado. A gente aprende a partir da diversidade. Se é tudo igual, tudo a mesma coisa, se a professora fala a mesma coisa que eu já deduzi apenas vivendo, qual a importância da aula de biologia, então? Importância nenhuma. E esse é o grande desafio dos professores, porque
esse conflito entre os esquemas que os alunos apresentam previamente e essa perspectiva científica que você deve apresentar. E mais, o desafio cresce ainda mais quando essa perspectiva científica que você apresenta nas suas aulas de biologia e ciências naturais é muito discrepante dos esquemas prévios que os alunos têm. Então, por exemplo, uma das questões que é às vezes complicada de trabalhar em sala de aula, que é a respeito das teorias da evolução da vida. Muitos alunos trazem como esquema prévio uma visão com base em uma religião ou outra religião. Então, você vai apresentar ali uma perspectiva científica. Essa perspectiva científica, ela vai trabalhar com fatos, ela vai trabalhar no campo da razão. A perspectiva, às vezes, da religião que o aluno traz, ela é uma perspectiva que trabalha no campo da fé. Então, são dois campos muito distintos. Mas se você não conseguir aproximar do seu aluno a ponto de mostrar para ele que são caminhos diferentes para se explicar uma mesma coisa e que nesse campo eles não vão se sobrepor e que, principalmente, compreender as teorias da evolução da vida não implica que ele deverá anular todas as suas perspectivas. Bom, o desafio ele cresce ainda mais quando há um conflito. Bom, esse desafio ele é ainda maior quando há uma discrepância muito grande em relação ao conhecimento, aos esquemas prévios que os alunos apresentam e a perspectiva científica que você vai apresentar. Como eu estava dizendo, um conflito muito grande é quando o professor de ciências e biologia vai apresentar os conhecimentos científicos, né, as teorias científicas a respeito da evolução da vida. E alguns alunos trazem como esquema prévio explicações religiosas que explicam como que a vida surgiu, tudo na Terra surgiu. Isso tem um conflito muito grande, porque o aluno, se ele não for devidamente iniciado no conhecimento científico, a ponto de entender que a ciência vai trabalhar no campo da razão, com dados, com fatos, e a ciência trabalha no campo da fé, que não necessariamente necessita de haver comprovações para que aquilo seja uma verdade para aquelas pessoas, ele não vai conseguir separar esses dois campos. E, independente disso, o aluno precisa conhecer aquelas teorias. Só que se ele já vem com esse bloqueio, fica muito mais difícil de você apresentar essas teorias da evolução da vida para o seu estudante. O que acontece? É muito importante que o professor, nesse momento, coloque como dois campos diferentes e que o aluno seja realmente treinado para entender que existem formas diferentes de pensar um mesmo assunto e que ele compreender ou as teorias que tentam explicar a evolução da vida na Terra não significa que ele deverá anular toda a sua fé, toda a sua crença em relação às explicações que as religiões oferecem para explicar como que a vida surgiu na Terra. Então é importante que o professor faça essa distinção, porque essas duas ideias elas podem existir, se coexistirem sem problemas. O importante é que você apresente ao seu aluno as teorias e que ele compreenda racionalmente esses métodos científicos que deram a origem a todas essas teorias que tentam explicar a origem da vida na Terra. Essa é a perspectiva científica que os professores são desafiados a apresentarem cotidianamente na sala de aula.